Olá, este é o canal de Atualidade Cosmética e antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero que você assine o canal, né? E já dê um like nesse vídeo porque o papo vai ser muito bom. Meu entrevistado é o sócio fundador da Inteligência 360, Olegário Araújo. Tudo bem, Olegário? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, obrigado por nos atender. O Olegário é um dos profissionais mais vividos e experientes aí do varejo brasileiro, tem algumas décadas já de atuação na linha de frente ali do varejo. E Olegário, acho que o varejo já vinha num momento de transformação grande, né? Você certamente viveu todo esse processo, acompanhou de perto. O que que esse momento essa pandemia, né, essa que botou tudo de cabeça para baixo, o que que esse momento traz para a gente sobre a importância do varejo ter propósito? Quer dizer, ele ter ele saber qual que é a missão dele, qual que é a função dele, e isso, obviamente, muito além daquele discurso, daquele quadro na parede. Quer dizer, é mais importante do que nunca o varejista saber o que ele quer fazer. É fundamental hoje, porque ele precisa conhecer esse ser humano para poder atendê-lo e conhecer também a própria equipe. Aliás, em primeiro lugar, conhecer a própria equipe, porque se a pandemia trouxe, né, olhando para o lado, o que ela trouxe, digamos assim, de bom para nós, foi a humanidade. Então, colocar o ser humano no centro, que alguns tinham dificuldade de entender o que exatamente isso significava, com a pandemia, nós entendemos a importância de realmente entender o ser humano, praticar a empatia para inspirá-lo a se mover. E hoje é fundamental quando a gente olha para o conjunto de opções que esse consumidor tem e a necessidade das pessoas que trabalham dentro do varejo ter essa clareza desse propósito, desse caminho e se sentir motivado para segui-lo. Então, esse é um desafio que todos têm, e quem conseguir realmente colocar o ser humano no centro, entender a dimensão humana, é que vai ter mais sucesso, porque ele vai dialogar com esse cliente. Esse é o desafio que se tem hoje. E como é que. E aí, justamente a questão você sempre fala, né? Já há anos, né? Eu assisto palestras suas, e você sempre fala, ok, não dá para ser tudo para todo mundo. Quer dizer, então você não pode querer ter o melhor mix, com o melhor preço, com o melhor serviço, quer dizer, você precisa escolher ali algum campo para buscar a sua excelência, né? E a partir desse campo de excelência, montar a sua estratégia. Como é que você tem visto o varejo em relação a esse ponto? Até porque nesse ambiente omnichannel que a gente vive hoje, você tem os varejistas operando em diferentes plataformas, acessando o consumidor de diferentes formas, vendendo de diferentes formas. Quer dizer, como é que ele mantém esse propósito e como é que ele não se perde, né, dessas suas principais características? Eu te diria o seguinte, hoje nós caminhamos por uma personalização. Isso está cada empresa está no seu momento, mas a gente está positivamente caminhando no sentido de conhecer os nossos clientes. Então, e isso se faz muito com esses programas de fidelidade, ou alguns estão chamando de clube, de clientes, enfim. O importante é que ali vai sair informações extremamente relevantes que vai para entender quem que compra na nossa loja e que tipo de produto ele compra, né? E inclusive o seu perfil. Então, esses hábitos de consumo ficam mais claros e ajuda o varejista a saber quem que ele é para quem. E ele pode, sim, a partir dos dados, começar a entender essa dimensão humana. Ser tudo para todos não dá mais, porque ser tudo para todos é ficar numa média. E a média, por definição, ela é medíocre. E alguns chamam que até é do buraco negro, né? Porque a gente se perde quando a gente não tem identidade.
Então, o desafio do varejo é fazer com que ele seja percebido como uma identidade muito clara, e a partir daí, sim, ele possa fazer um trabalho mais direcionado. Ele pode atender diferentes grupos, mas tem que ter uma coerência nesses grupos. E o que vai fazer ele chegar a esse ponto? São as informações que ele tem. Porque se ele ficar na média, ele não vai atender ninguém. E hoje o que mais se busca, que o ser humano busca, é comprar de alguém com que ele possa se identificar. Então, a identidade hoje é algo fundamental. Quando ele é tudo para todos, ele não tem uma identidade. E se ele quer se diferenciar hoje, ele tem que perseguir esse caminho. Tá. E para buscar esse caminho, né? Você falou, é preciso dados, quer dizer, dados para conhecer o cliente, para entender ali como o que ele compra, o que ele gosta, né? Quais são os seus valores. Como é que você vê o varejo brasileiro hoje? E aí, obviamente, eu sei que isso é muito discrepante, você tem redes num nível muito avançado, mas o varejo médio, e aí se você puder, obviamente, olhando até mais para os varejos que operam com produtos de higiene pessoal e beleza, qual que é o nível de dados com que esse pessoal trabalha hoje? Quer dizer, eles têm nas mãos os dados para tomar as decisões corretas, né? E qual que é o nível de entendimento do consumidor deles que existe? Eles sabem para que eles... De novo, né? Estou sendo muito abrangente, eu sei, mas na média, eles sabem para quem está vendendo? Ou ainda é uma coisa muito do senso comum, do chute e falta inteligência aí? O que eu diria é o seguinte: o varejo, de maneira geral, ele é orientado pelas compras e não pelas vendas. Eu digo vendas no sentido de entender o cliente, é uma orientação pela demanda, aquilo que o cliente quer. Mas hoje ainda ele é muito orientado pelas compras, pela tentativa e erro, mas sem nenhum embasamento. O que eu vejo? Eu vejo varejistas trabalhando muito bem isto, inclusive empresas médias, que já começa a ter um clube de cliente, começa a ter as ações até de promoções, né, do dia a dia que eles fazem, mas já direcionado ou personalizado para grupo de clientes. Então, quem já tem esses programas de fidelidade, ele já começa a agrupar assim por tipos de produtos que o cliente compra. Então, por exemplo, se vai falar de cabelos, ele já direciona mensagens para cliente que quer cuidar do cabelo enquanto uma solução. Mas se eu estou falando de uma farmácia, eu tenho pessoas hipertensas, eu começo a agrupar essas pessoas e ver quais são as necessidades desse grupo de clientes. Se eu estou falando de pessoas com diabetes, eu começo também a agrupar e começo a entender essas necessidades. Então, você vê um movimento de trazer especialistas nessas áreas para poder trabalhar. Então, esse é o varejista que já começa a ir numa direção correta de entender o ser humano, entender as necessidades desses clientes e propor soluções para esses grupos. Mas nós temos um outro lado, entendo que é a maioria, que ainda tem um cadastro ruim, cadastro quando eu digo a descrição do produto, e isso gera uma experiência muito ruim, por exemplo, online. Ele não tem uma boa estrutura mercadológica, então isso também compromete, inclusive, navegar no site desse varejista, e passa por imagem, etc. Então temos ainda, para a maioria dos varejistas, um longo caminho a ser seguido, que é organizar as informações. O varejista precisa melhorar os seus processos, porque quando a gente olha para esse mundo de alta velocidade, ter processos bem executados, ele é fundamental para a gente ter precisão na informação. Então, esse é um grande desafio que a gente vê por aí. Uhum. E quando a gente fala, Olegário, trazendo um pouquinho aqui para o campo da negociação, né, entre indústria e varejo, vocês têm falado aí na Em360 bastante sobre o novo papel dos compradores, né, e talvez a gente tenha algumas armadilhas aí que sendo colocadas, por exemplo, né, muitos varejistas
falando que o mix vai precisar mudar e que eles vão precisar focar ali nos produtos só em produtos de curva A para recompor o caixa, por exemplo, que o consumidor só vai estar muito olhando, por exemplo, para os produtos de higiene das mãos, né? E que esse deve ser o foco, né? E aí eu te pergunto, isso não pode ser um tiro no pé, né? Para varejistas, né? Por exemplo, no caso de beleza, ou canais como Farma ou Alimentar, em seus departamentos de perfumaria, uma vez que o consumidor ele pode estar muito focado nesse momento em buscar ali produtos para higiene das mãos, mas ele continua tendo as suas necessidades em outras áreas, né? Uhum. Então, como é que a indústria, como é que a indústria e o varejo devem trabalhar para não dar um tiro no pé, quer dizer, para não cair nessas armadilhas? Eu entendo quando as pessoas falam da curva A, eles estão falando em ser mais eficientes. Eu não consigo visualizar um varejo que só trabalha com itens da curva A. Um varejo que quer atender às necessidades do cliente deles. Então, nós precisamos, de novo, colocar o ser humano no centro. Isso vale na negociação entre varejo e indústria. A indústria tem muito conhecimento sobre o comportamento do consumidor, ela investe muito, porque ela tende a ser especialista em determinadas categorias, enquanto o varejista ele é um generalista por natureza, ele trabalha com uma quantidade muito grande. Então, na medida em que numa negociação se fala de qual é o perfil do cliente, entende o ser humano, e se o varejista conhece o perfil do cliente dele, isso pode encontrar denominadores comuns entre indústria e varejo. Então, essa, para mim, é uma parte essencial da gente buscar, em varejo e indústria, buscar o que se tem em comum para poder atender esses clientes. E aí, sim, esse conhecimento profundo do consumidor. O outro lado, também essencial, é a busca da eficiência. É indiscutível que nós vamos viver aí um período muito difícil em 2020, sem contar a pandemia, falando muito mais de uma recessão, que a gente não tem clareza da intensidade, mas ela vem. Então, ele buscar eficiência, sim. E essa eficiência passa por entender o papel das categorias dentro da loja, dentro de uma identidade que esse varejista precisa ter, e junto com o papel da categoria, ele vai olhar para este sortimento e vai ver o que eu mexo nele. Porque o que a gente vê em muitos casos, eu falo muito de farmácia, né, para quando estou conversando com farmácia, é ter 10 marcas de algodão, todas na mesma faixa do preço, no mesmo tipo de embalagem. Isso é mais do mesmo. Isso gera ineficiência, isso gera confusão para o consumidor, isso tira espaço numa loja física de produto que mais gira, então ele precisa de dados para ele entender que produtos que o cliente dele está preferindo ir na loja. Claro, ele tem que ver se ele está fazendo as ações certas também, se ele está promovendo, se ele está comunicando corretamente, se ele está fazendo uso de todos os canais de comunicação para alcançar esse consumidor. Agora, que ele vai precisar racionalizar, vai, mas tem que ser uma racionalização, digamos, com base em dados. Nesse processo, Legário, você acredita que o varejo tende a trabalhar com menos marcas? Você falou do algodão, né? Então você tem 10 marcas de algodão, quer dizer, ele poderia ir trabalhar com 3 marcas de algodão e talvez trabalhar melhor com essas 3 marcas, expondo, de repente colocando outros produtos, outros formatos dessas mesmas marcas, né? Muito provavelmente elas o têm. Quer dizer, você acha que a gente poderia caminhar para um modelo onde os varejistas trabalham com menos marcas, mas eles dão mais destaque para aquelas marcas, e com isso talvez a gente evite uma pasteurização do mix que a gente tem dentro dos canais, um mix hoje em dia do Farma, isso em várias categorias, é claro, nas perfumarias, em muitas categorias isso também é claro, quer dizer, as marcas são as mesmas para todo mundo, e aí talvez você fique muito refém ou do local onde você está, quer dizer, do acesso, ou de preço. Quer dizer, a gente vai ter esse mix realmente como um diferencial daqui para frente? Você acredita nisso? Para mim, o mix é a identidade do varejista.
porque é onde ele traduz a identidade dele para o cliente. O mix junto com a exposição. Como é que eu estou expondo para o meu cliente para oferecer, insistindo, né, eu já falei, numa solução para o cliente. Então, a questão não é trabalhar com menos, pode trabalhar com um número menor de marcas, sim, mas tem que tomar muito cuidado, porque eu tenho sim que dar opção para esse cliente do produto premium, do produto numa posição de preço médio e opção de preço baixo. Então, ele precisa ter todas as opções. O que a gente vê com muita frequência é um excesso de produtos de preço baixo, tudo na mesma faixa ali de preço, todos com as mesmas características. Isso não é dar opção para o cliente. Então, eu preciso sim, por isso que eu comentei da estrutura mercadológica ou estrutura comercial, de eu segmentar isto o máximo que eu puder, para eu ter certeza que eu estou oferecendo opções para esse cliente. E opções vai em embalagens, né, diferentes, e não sobrecarregar com muitas coisas parecidas, porque a indústria, por vezes, vem com algo que é muito interessante, e o varejo acaba colocando no sortimento sem olhar para aquilo, sem pensar em quem é o cliente dele, e sem analisar se ele já tem essa opção. Então, ele tem que monitorar o desempenho desses produtos para ele ser eficiente. Então, eficiência, para mim, é olhar para isso. Quer dizer, eu olho para o que eu vendo na loja e pergunto, por que eu não vendo isto? Porque eu não estou me comunicando direito, eu não estou expondo corretamente. Então, eu preciso realmente entender isto, e cada loja vai estar vivendo dentro de um contexto, né, de perfis de famílias, de pessoas diferentes. Ele precisa entender isso hoje para ser assertivo no sortimento dele. Legal, como é que você vê hoje a questão da troca de dados, da troca de informações entre os varejistas e a indústria? A gente sabe que tem, quer dizer, hoje boa parte dos varejistas está acoplado aí com alguma plataforma como Nielsen ou IQVIA, no caso do Pharma, quer dizer, e talvez possam trocar essas informações mais facilmente com as indústrias, mas de um lado o que a gente escuta é que a indústria com esses dados, talvez até pelo volume de clientes com que ela lide, não consegue trabalhar, quer dizer, ela chega no final das contas, aqueles dados batem lá, mas ela não trabalha aquele dado de forma individualizada com aquela rede, com aquele cliente, fica uma coisa basicamente de, meu market share com você está baixo, né, em relação à minha média, então você precisa comprar mais, né, isso a gente escuta muito do lado dos varejistas, e eu acho que do lado da indústria também uma questão ainda, uma falta de confiança do varejista de compartilhar os seus dados com a indústria. Então também fica uma coisa, eu gosto de você, você é legal, então eu vou te mostrar os dados, mas para você que eu não trabalho, mas não gosto tanto de você, eu não vou compartilhar os dados. Falta de um lado profissionalizar esse trabalho e do outro ser efetivo, né, até para desmistificar essa questão de que eu passo dado, gasto tempo e você não faz nada com eles, então não vou passar mais. Eu acho que entendo que as relações precisam se transformar. O que a gente tem como modelo predominante é, de um lado, o vendedor defendendo posições que ele tem, de fato, ali, eu preciso vender tanto, tenho que atingir a minha meta, e com o menor custo possível, e do outro lado eu tenho o varejista, que precisa ali reduzir o custo da mercadoria vendidas e buscar ação promocional. Mas, de fato, está faltando olhar para os interesses legítimos de cada lado e falar assim, o que nós temos em comum para resolver isso? Eu, felizmente, tenho acompanhado vários casos aí de varejistas, onde e indústrias, que entendem, sim, que existe um espaço para sentar à mesa, colocar os interesses de lado a lado, e esses interesses, por vezes, pode estar na questão da agilidade de cadastrar um lançamento, e todos se beneficiarem disto. Ele está em descobrir gargalos, que está em não cumprir um pedido corretamente, pode estar na ausência de sincronização dos dados para ser mais eficientes, ou seja, eu já percebo varejistas
organizando, sim, junto com a indústria, planos de negócio e definindo claramente o que precisa ser melhorado nessa relação. Então, é uma transformação desse relacionamento entre indústria e varejo, que eu, inclusive com as negociações virtuais que começaram em função da pandemia, alguns viram o benefício de colocar mais pessoas numa reunião e, a partir daí, serem mais assertivos na solução dos problemas que tem, pensando no consumidor, mas resolver os problemas que existem, os gargalos que existem entre as partes, aquilo que impedem deles serem mais produtivos. Tem muito espaço para ganhar eficiência e produtividade nessa relação indústria-varejo, mas a gente tem que sair da paixão e ir para os dados, tem que sair da opinião, das crenças, e trabalhar e compartilhar dados. E, como eu disse, eu já vejo muitos fazendo isto, inclusive empresas médias fazendo, e usando como referência tanto Nielsen, IQVIA, Close-Up e outras fontes, porque passa a ser uma informação neutra, e eu começo a entender como é que esses produtos estão no mercado, está dentro da minha organização. E claro que eu vou avaliar qual é o perfil do meu cliente e quem que eu quero atender. Uhum. Olegário, um último aspecto que eu queria abordar com você é a questão da transformação digital, né? Mais especificamente a questão da transformação digital no varejo. Tá todo mundo falando que a gente vai fazer 5 anos em 5 meses, 2 anos em 2 meses, 3 anos em 3 meses, né? Não importa, acho que o tempo, é fato que a gente acelerou muito o processo, porque fomos todos obrigados. Você acha que a gente tem um risco de muitos varejistas acreditarem que, putz, agora que eu consegui, que eu botei meu site no ar, meu e-commerce no ar, pluguei em algum marketplace, botei lá um canal de vendas para o WhatsApp, quer dizer, ele rapidamente se colocou no mundo digital, e muitos varejistas não tinham praticamente nada no mundo digital. Você acha que a gente corre o risco de, passado esse processo, o pessoal achar que já fez a transformação digital e aí também dar um tiro no pé, porque daqui a um ano isso tudo que a gente está falando hoje talvez não sirva para muita coisa, né? Uhum. Eu concordo com você que existe esse risco, sim. Porque transformação digital ficou aí uma palavra que todos falam, mas a profundidade disso é muito maior. Que primeiro, a empresa, de novo, ela precisa começar ouvindo seus clientes, entendendo seus clientes, e também ouvindo a própria equipe, para entender a experiência do cliente, a experiência da equipe. E a transformação digital, no meu ponto de vista, passa por resolver coisas coisas essenciais no negócio. Então, por exemplo, eu penso justamente na experiência do cliente. Quando eu tenho um preço de sistema diferente do preço de gôndola, quando esses processos ainda estão isolados, eles estão em silos dentro da empresa, eu estou longe de uma transformação digital. Compartilhando do seu ponto de vista, transformação digital não é ter um site. Transformação digital é eu ter processos automatizados e integrados que vão gerar, de um lado, uma melhor eficiência da minha operação e que essa eficiência vai contribuir para a experiência do funcionário e para a experiência do cliente. Por que do funcionário? Porque esse funcionário que está na linha de frente, ele tem que resolver coisas muito reais dos clientes deles. E se esses processos não funcionam, não estão integrados, isso não vai acontecer. Esse cliente que tem uma jornada, uma missão de compras, ou uma jornada de compras que pode variar e pode começar no sofá, eu preciso ter esses ambientes que eu vou para o online, vou para a rede social, pesquiso, e vou na loja, eu passo pelo ambiente da loja e nem percebo que eu estou mudando. Então, na realidade, hoje, a questão não é eu estar no online e no offline, eu preciso estar integrado. Quando o cliente começar uma jornada, não importa por onde ele começa, eu vou atendê-lo. E ele nem vai perceber atritos nesse caminho. Aí ele pode falar que está digital. Uhum. E isso vale para os processos de integração também com a indústria. Ou seja, eu preciso estar integrado de fato, eu preciso rever meus processos. Tem processos que são muito mal executados,
eu preciso automatizar esses processos e eu preciso integrá-los. Então, eu tenho uma mudança muito grande de mentalidade. Precisa acabar aquele Excel dentro dos departamentos, cada um tem sua planilha, né, que começa por aí o problema, cada um tem seus critérios, eu preciso ter métricas que sejam únicas para todos. E aí sim, e essa jornada do cliente, ela precisa realmente fluir de uma maneira que ele nem perceba do online para o offline, ele resolve o problema dele, ele tem uma ótima experiência, uma experiência memorável em alguns momentos, que ele fala assim, nossa, vale a pena eu ir nesse varejista porque ele me entende, ele me conhece, sabe das minhas necessidades e faz isso acontecer de uma maneira muito prazerosa. Porque eu até escrevi um artigo recente falando o seguinte, me dê razões além do preço para ir à loja, né? Porque esse é um desafio que o varejista tem. Eu não estou dizendo que ele não tem que ser competitivo, mas se eu posso comprar online, por que eu vou na loja? Mas nós somos seres de relacionamentos. Nós não podemos deixar... Nós queremos a tecnologia como um meio, não como um fim. Ela precisa facilitar a nossa vida. E aí sim eu vou falar que eu sou digital. E, de novo, você está certíssimo que existe um risco de falar que eu implementei o e-commerce e já estou digital. Não está. Não necessariamente. Vai longe ainda, né? Está longe, está longe. Perfeito. Eu conversei com o Olegário Araújo, sócio fundador da Inteligência 360. Olegário, super obrigado. Prazer estar com você, obrigado pela oportunidade. E vamos continuar aí provocando, que eu entendo que é importante, provocando essa reflexão dos profissionais de varejo e indústria para que coloquem o consumidor realmente no centro e a gente possa encontrar formas de atendê-lo melhor, que esse é o que todos vão ganhar, é um ganha-ganha-ganha, ganha o consumidor, ganha o varejo e ganha a indústria. Perfeito. E não se esqueça de assinar o canal de Atualidade Cosmética para mais informações de qualidade sobre o mercado de beleza.